Fala minha gente, olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Para você que é como eu, às 12 horas e 50 minutos, meia-noite e 50, gravando aqui esse vídeo para você. Bacana, certo? Tudo jóia? Pessoal, é interessante observar que sem uma estrutura conceitual do direito material, nós não conseguimos desenvolver teses, tá? Então, assim, nós trabalhamos aí ao longo desse semestre, ou tentamos trabalhar, né? O relaxamento de prisão, a resposta à acusação, trabalhamos com os seus memoriais, pontuamos algumas coisas acerca da apelação. Falei algumas 2 ou 3 súmulas em um vídeo e hoje eu quero trabalhar com você especificamente algumas súmulas, e diga-se de passagem, são súmulas recentes, súmulas atuais do direito penal e também do direito processual penal, e súmulas essas importantíssimas para ser cobradas na sua prova e que também farão toda a diferença quando você for elaborar a sua questão prático-profissional, claramente você que for utilizar o direito penal na segunda fase. Se você não for utilizar o direito penal na segunda fase, não tem nenhum problema, porque pode ser que você precise, pelo menos por enquanto, para realizar a sua prova aqui do semestre e fatalmente conseguir se formar, e aí depois você escolhe a área que você tiver maior afinidade, certo? Pessoal, uma questão importantíssima, anote aí, súmula 605. O que diz a súmula 605, que aqui é 605 do STJ? Ela tem a seguinte redação: a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Grave aí, súmula 605. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui, ele vem já corroborar agora, a ideia dessa súmula, né? Essa súmula, ela vem corroborar já um dispositivo que era previsto na própria lei, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele prevê uma aplicabilidade das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente para aquele adolescente que atingiu a maior idade. Então veja aqui comigo rapidamente o seguinte, que o agente agora tem, por exemplo, ele tem ali 16 ou 17 anos e comete um fato definido como crime, um fato análogo, né, é um ato infracional análogo, por exemplo, a determinado crime. Perceba que quando ele atingir a maioridade, quando ele alcançar os 18 anos, não significa dizer que ocorrerá aí a extinção da punibilidade. De mesmo modo, o agente que agora já está cumprindo, por exemplo, uma medida socioeducativa, ele está cumprindo uma medida socioeducativa, ele começou a cumprir com 17 anos, 16 anos, atingiu 18, isso não extingue a punibilidade, ele vai continuar ali, como se diz, ele vai continuar ali respondendo por aquele fato, tá? Por um período ali até ele alcançar o que? Os 21 anos. Gente, isso já foi objeto de várias provas, colocou muita gente em confusão, porque o pessoal, por exemplo, isso aqui caiu em uma apelação. O seu cliente havia sido, o cliente lá no caso, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, quando na verdade o procedimento correto a ter sido instaurado era um procedimento de apuração de ato infracional. Então assim, você tinha, quando eu digo você, eu digo claramente o candidato que estava fazendo. A apelação dele era toda, obviamente, nesse sentido, alegando nulidade, o procedimento era equivocado, a sentença estava errada. Por quê? Porque ele tinha o direito de estar respondendo um procedimento de apuração de ato infracional e, na verdade, ele estava respondeu e foi condenado por uma ação penal, né, de uma persecução penal de ação penal pública incondicionada por um crime. Então, é diferente. E obviamente, se você é levado a acreditar que alcançou os 18 anos, o agente acabou a aplicabilidade do Estatuto da Criança, você tem que ter muito cuidado aqui com a súmula 605, que é justamente isso que a súmula vai dizer, tá? Essa súmula, ela vai afastar de vez aquela controvérsia sobre a possibilidade de se aplicar
ou não o estatuto da criança e do adolescente quando a gente ali atingir os 18 anos. Então, pessoal, é bom que você tenha muito cuidado e compreenda justamente isso, que existe esta exceção. A exceção está aqui nessa súmula, como também está em alguns dispositivos lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, ali no artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente também fala a respeito disso, mas que tem aquele artigo lá e tem essa matéria sumulada aqui. Então, se o agente completou os 18 anos, tá, e estava respondendo a um ato infracional, isso por si só não vai gerar a extinção da punibilidade, sendo perfeitamente possível o que a utilização do Estatuto da Criança e do Adolescente é o verbete da súmula 605, que diz: a superveniência da maioridade não interfere em apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive da liberdade assistida. Está dizendo o que para você? Está dizendo que ele praticou o crime na véspera de completar. Beleza, vai ser apurado? Vai. Ele já estava condenado, estava cumprindo uma medida socioeducativa. Vai extinguir a punibilidade? Não vai extinguir. Ele vai continuar cumprindo até atingir ali a idade de 21 anos. Bacana? Eu acho que dessa aqui não tem nenhum pormenor a mais por isso. Isso já foi cobrado em prova. A questão na época tinha uma tese dessa na apelação, e na questão discursiva foi recente agora, perguntando sobre é possível aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente para o maior de 18 anos? E aí a resposta você tinha que fundamentar nessa súmula aqui. Então, se alguém lhe perguntar se é possível a aplicação, é possível a aplicabilidade, é possível a utilização do Estatuto da Criança e do Adolescente para o maior de 18, você lembre que tem esta exceção, esta possibilidade, que é o que está abordado aí na súmula 605 do STJ. Bacana? Vamos avançar aqui. E aí eu quero agora que você copie, levante da cadeira, faça qualquer negócio aí, grite, né, ou simplesmente fale aí que vai copiar e na verdade não copia. Já coloquei aqui no meu material aqui, tá? A súmula 605 nós já falamos, vamos agora para a súmula 600, beleza? Súmula 600 agora, isso aqui serve para você que estava, né, aqui chorando pelas laudas. Isabela, isso aqui serve para você, importante. Isso aqui, né? Veja, súmula 600 do STJ. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Pessoal, o artigo 5º lá dessa lei, me permita fazer a leitura, ele define o que se entende por violência doméstica e familiar contra a mulher, tratando-se ali de ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Já existia esse dispositivo aqui, mas além de existir esse dispositivo, a matéria era muito controvertida, principalmente relacionada, né, por isso que eu falei aqui que servia para Isabela, né? Por quê? Porque tinha uma controvérsia muito grande relacionada à questão do namoro. Porque o namoro, né, era uma coisa esporádica, que só conhece o carinha ali perto da lotérica e aí ele termina, na outra semana namora com o carinha na outra rua. Em síntese, né, alguns doutrinadores entendiam o quê? Entendiam que não era possível se aplicar isso aí na questão do namoro, porque faltava aí este liame, mas o STJ pacificou. Então se aplica essa situação de namoro, se aplica inclusive aos ex-companheiros, e aí você tem que ter muito cuidado, tá? Porque a lei é específica e além de ser específica, existe uma súmula dizendo justamente isso, que não há uma necessidade de coabitação entre autor e vítima. Ora, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, ela traz a esse respeito, por exemplo, como uma espécie de violência, né? Ela diz o que? O sofrimento físico ou psicológico. Então perceba que o cidadão ele está ofendendo a mulher, praticando aí
algumas coisas, algumas ofensas que estão gerando um abalo psicológico, uma coação, alguma coisa, necessariamente ele não está perto. Então, se houvesse a necessidade, por exemplo, de coabitação, tinha que tirar muita gente aqui, tinha que tirar até mesmo o ex-companheiro. Então, vale você lembrar que para se configurar violência doméstica e familiar, não precisa coabitação, não precisa morar no mesmo local, não precisa residir na mesma casa. Vale para o ex-companheiro, vale para quem é namorado, para quem mora junto, certo? Então, cuidado, súmula 600, não precisa de coabitação. Na prova já veio isso uma determinada vez, muitos candidatos erraram porque confundiram a palavra prescindível com imprescindível. Ora, se está dizendo que é imprescindível a coabitação e que está querendo dizer para você que é indispensável. Então, coloque que isso está errado. Por quê? Porque não há esta obrigatoriedade, não há essa necessidade de coabitação para que seja configurado violência doméstica, tá certo? Isso aí é o que está onde? Súmula 600 do STJ. Vou trazer para vocês agora uma súmula, e agora esta súmula é uma súmula vinculante, e claro, se é uma súmula vinculante, nós estamos falando de quê? Se é uma súmula vinculante, nós estamos falando do STJ. Gente, falou que é súmula vinculante, pelo amor de Deus, né? É súmula do STF. Não vai falar que o STJ fez uma súmula vinculante, não, que aí a gente morre. Eu vou te falar sobre essa súmula vinculante, depois volto rapidinho para falar duas súmulas de violência doméstica, uma atrás da outra, certinho? Mas qual é essa súmula que eu quero falar com você? É uma súmula assim, que ela é bem importante, ela já caiu algumas vezes na prova, tá? Já foi objeto algumas vezes, e ela fala a respeito da existência de vaga no estabelecimento prisional. É uma súmula não muito nova, súmula vinculante 56, mas que tem sido cobrada diariamente nessas provas. O que é que a súmula diz? Me permita fazer a leitura. A falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641/320 do Rio Grande do Sul. Mas o que eu quero dizer para você disso aqui? Prevalece o entendimento, gente, cuidado, vai prevalecer o entendimento de que não existe uma progressão em saltos. Isso aí é fato, tá? Agora, nesse sentido, essa súmula anuncia que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo observar nessa hipótese os parâmetros. Quais são ali esses parâmetros? E aí é ali que mora a ideia, os parâmetros. Primeira coisa, saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas. Liberdade eletronicamente monitorada, coloca uma tornozeleira eletrônica. Cumprimento de penas restritivas de direito ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Então veja, tem que se adotar alguma medida menos gravosa do que a manutenção dele na situação pior. Então veja, ele foi condenado e aí ele, por exemplo, foi condenado para ficar no regime aberto, ou melhor, no regime aberto. Só que ali a região não tem casa de albergado, né? Não tem aquela colônia. E aí tem que se adotar uma dessas medidas. Ele foi para o semiaberto, não tem o local que ele trabalha, não tem a situação, a unidade não fornece, não sabe, nem existe separação para o fechado e o semiaberto. Tem que promover a saída antecipada, tem que fazer alguma coisa. Então cuidado, que essa súmula ela não viola a vedação per saltum. Essa súmula não viola aquela proibição que nós temos de quê? Aquela proibição que nós temos do agente
progredir por salto. Não está dizendo que vai progredir por salto, simplesmente está dizendo que se não existir o estabelecimento adequado, ele não pode ficar em um mais gravoso do que aquilo que foi determinado para ele. Então, é bom que você tenha isso ideia em mente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso pode ser matéria de peça e pode ser matéria de questão discursiva. Se for matéria de peça, por exemplo, a peça que você vai ter que fazer aí vai ser o quê? Né? Provavelmente aí um agravo em execução, né? É uma peça que você talvez tenha que fazer, porque de repente o seu cliente já está aí na fase de execução penal, e aí está acontecendo uma situação dessa. Provavelmente você vai ter que entrar o quê? Com uma execução. Então veja comigo aqui quais são os regimes que nós temos. Regime fechado, que a execução é em pena de estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, a execução em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E regime aberto, que a execução é em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então veja, se ele foi condenado a cumprir em determinado regime, tem que observar aquele regime. Se não tem aquele regime, se não tem vagas, se não está disponível, o Estado precisa promover a elevação, né? A transferência dele para este outro regime. E claro, para o regime melhor, lembrando a você o seguinte, que essa transferência por si só não significa dizer que está sendo autorizada a progressão per salto. A progressão per salto continua sendo proibida. O que está sendo autorizado aqui nada mais é do que uma colocação dele em outras circunstâncias por ausência de vaga, mas jamais manter ele no regime prisional mais gravoso. Inclusive, essa matéria também foi decidida recentemente, agora semana passada, pelo STJ. Foi STJ ou STF, não me recordo agora, mas a decisão do tribunal foi justamente no sentido de que o condenado primário ao regime inicial semiaberto, ele tem o direito de recorrer em liberdade, torna-se incompatível a manutenção dele preso durante esse recurso, claro que observados ali os requisitos da prisão preventiva. Certo? Bacana? Falamos já da súmula 56, vamos avançando aqui para a gente poder, né, continuar falando aqui sobre as súmulas. Então nós falamos da súmula 605, que fala sobre a maioridade penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Falamos da súmula 600. Quero falar com você também aqui agora a respeito de uma outra súmula que também tem sido bem corriqueira em concurso, bem corriqueira em provas da OAB, que é a súmula 599, mas é que vem sendo assim amplamente aplicada, e além de ser amplamente aplicada, ela vem sendo confirmada. Súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, né? Ou seja, o princípio da insignificância, aí ele extingue a tipicidade material, né? Ele aniquila a tipicidade material. E nesse ponto aqui é importante porque, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, uma resposta à acusação para fazer e de repente você querer colocar essa situação do princípio da insignificância, e não vai ser possível. E aí de repente você perde todo o tempo elaborando aquela tese ali naquela resposta à acusação, coisa simples que você mataria conhecendo, né, ouvindo, mensurando aqui essa súmula. Então, gente, veja, e aqui eu já quero abrir uma outra observação dentro disso aqui. Inclusive, pessoal, nos crimes de falsidade contra o sistema monetário, ou seja, o crime, por exemplo, de moeda falsa, esse crime não se admite em hipótese nenhuma a aplicação do princípio da insignificância. Então, já serve aí de um complemento para que você possa compreender. Então a súmula 599 é justamente para confirmar para nós o que? A proibição, a não utilização, a inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. E aí seja particular que tenha praticado esse crime contra a administração pública, ou seja o próprio funcionário público que tenha praticado, o certo é que não mais
pode ser de forma nenhuma utilizado o princípio da insignificância nos crimes, tá, desta natureza. Pessoal, ainda nós temos, a respeito de súmula, nós ainda temos para falar com você a respeito da súmula 589, que também vai falar sobre o princípio da insignificância. Gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o princípio da insignificância ele vem sendo analisado diariamente. Então, um conselho, estude o princípio da insignificância, concurso, prova de OAB, tudo. 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. O que eu estou te dizendo aqui? Não há possibilidade de aplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes da Lei Maria da Penha, nem nos crimes, nem nas contravenções em que tenham mulher como vítima. E aí, cuidado, mulher como vítima, envolvendo o quê? Envolvendo a questão agora, tá, da relação doméstica. Então, lembre, se for, não é o fato de ser mulher a vítima, é o fato de a mulher ser vítima, mas vítima relacionada à questão aí familiar. É o que diz a súmula 589. E a súmula 588 ou 59, só um minutinho, vamos corrigir aqui, né? Nós falamos agora da 589. Quero falar da 588 com você. Veja, a prática de crime ou contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição para pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então são duas súmulas aqui, por exemplo, nós falamos de 3, mas as duas aqui estão pareadas uma com a outra, a 588 e a 589. A 589 te fala sobre a impossibilidade de aplicar o princípio da insignificância, e a 588 te fala justamente agora que o que? Não pode ocorrer uma substituição de pena, não pode ter PRD, não pode ter pena restritiva de direito aqui. Bacana? Tá certo? Joia? Pessoal, eu trouxe para você, claro que de forma sucinta, de forma um pouco mais tranquila, as principais súmulas. Eu te recomendo que você faça a leitura, tá? Eu te recomendo que você faça aí a leitura dessas súmulas. Eu vou te mandar todas essas súmulas, mas eu te recomendo que você faça aí a leitura com calma, porque fatalmente nós podemos, né, trazer ela em alguma situação aí da sua prova, e aí é bom que você tenha conhecimento. E antes de encerrar, eu quero trazer para você mais uma súmula, que hoje, na verdade, essa súmula que eu vou falar agora, ela já se tornou até um pouco não usual, porque teve alteração recente e a matéria dessa que estava nessa súmula acabou se tornando, por exemplo, um dispositivo do artigo, né? A súmula 593, por exemplo, eu vou levar você aqui o artigo 217A do Código Penal. O artigo 217A, que fala sobre o estupro de vulnerável, o que ele vai dizer aqui? Me permite fazer a leitura. 217A, parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade... Não é esse não. Estou confundindo. Isso, parágrafo 5º, desculpem aí. Parágrafo 5º. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. O parágrafo 5º aqui, que foi incluído em 2018, nada mais é do que digamos assim, do que uma cópia do que já falava a súmula 593 do STJ. Professor, a súmula foi cancelada? Não, a súmula permanece lá, você obviamente pode utilizá-la, tá? Lembrando que é praticamente a mesma redação do parágrafo 5º do artigo 217A. O que é isso aqui? O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante
o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, pessoal, essa súmula 593, ela não está cancelada, não está superada, ela apenas foi o quê? Ela apenas foi ratificada, né, a quando o legislador foi trabalhar aí a alteração nos crimes sexuais em 2018, ele contemplou aí essa súmula lá no parágrafo 5º. Então, o que acontece? Súmula 593 vai dizer para nós o quê? Que está irrelevante o consentimento da vítima menor de 14. Pessoal, muito cuidado, porque por enquanto permanece esse entendimento. Menor de 14 não pode manifestar consentimento, independente se ele tem experiência sexual ou não. O menor de 14, aquele que tem 14 completo acima, pode manifestar o seu consentimento. Bacana? Fiquem com Deus. De súmula eu acho importante, né? Obviamente nós temos mais súmulas, só que eu trouxe para vocês as que foram recentemente cobradas para você ter conhecimento. Então, súmula 605, 656 da súmula vinculante 56, súmula 599 do STJ, súmula 589, súmula 588, 593. Some aí essas súmulas aqui, mais aquelas outras duas que nós já falamos em vídeos anteriores, e estudem e tenham um bom proveito para a prova. Pessoal, eu continuo aguardando as suas dúvidas para que eu possa gravar um último vídeo na próxima semana, tentando sanar todas essas dúvidas que você teve. Bacana? Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos e bons estudos.